Então tá aí, conforme você viu na nossa vinheta, nós vamos fazer exercícios com diodo Zener. E vamos fazer esses exercícios na nossa lousa digital. O exercício B nós tínhamos aqui. Também um circuito muito parecido com o outro, muito parecido com o exemplo. E aqui eu tinha um N4739. Vamos ver quem é um N4739. O N4739 é esse cara aqui, que tem uma tensão de Zener de 9,1 volts. Então eu vou considerar 9,1 volts de tensão de Zener. A tensão em cima do Zener, 9,1 volts. Vai sobrar para o R2, 9,1 volts. Então, tensão de Zener 9,1, VR2 9,1, porque eles estão em paralelo. Sobrou aqui para o resistor de 390, faltou um ohms aqui, né? Para esse resistor de 390, a tensão vai ser de... Se eu tenho 15 na fonte, perdi 9,1, né, a tensão que vai sobrar nele vai ser de 5,9 volts. 5,9 volts. Aí eu consigo achar as correntes, né? Se eu achei as tensões, eu tenho as resistências, então de quem eu tiver resistência eu consigo aplicar a lei de Ohm. Então, IR2, essa corrente aqui. O IR2 vai ser o VR2 dividido pelo R2. Então, o IR2 vai ser o VR2 dividido pelo R2. Logo, eu vou pegar 9,1 e vou dividir por 2,2 vezes 10 a terceira. Se você quiser colocar direto 2.200, tudo bem, também está certo. Isso vai dar 4,13 mA. É a corrente no resistor 2. 4,13 mA. Essa corrente aqui, 4,13 mA. A corrente vai estar passando no R2. Vou achar agora o IR1. Essa corrente que vai passar no resistor 1. Eu vou fazer 5,9 por 390. Então, o IR1 vai ser igual ao VR1 dividido pelo R1, né? Lei de Ohm proporcional. Então, vai ficar 5,9 dividido por 390. 5,9 por 390. Aí nós vamos ter como resultado 15,12 mA. Essa vai ser a corrente no resistor 1, certo? Então vai ser o nosso IR1. E a corrente no diodo, então aqui 15,12 mA. IR1 15,12 mA. Então agora eu quero achar a corrente no diodo, né? Estou vindo com 15,12, veio 4,13 para cá, a diferença vai descer. Então eu vou fazer o IR1 menos o IR2. Então a corrente no diodo, corrente no Zener, né? Do diodo Zener, vai ser o IR1 menos o IR2. E fazendo IR1 menos R2, eu vou fazer 15,12 mA, né? Vezes 10 a menos 3, menos 4,13 mA também, vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, eu vou ter uma corrente de Zener quase de 11 mA. 10,99 mA. Essa vai ser a minha corrente de Zener. Então, isso significa que 10,99
mA. Isso significa que essa corrente vai descer aqui, vai ser de 10,99 mA. Então eu vim com 15,12, desceu para o Zener 10,99 e para esse resistor, para o R2, 4,3. Essa corrente ela se separou, ela encontrou um nó, e quando ela encontrou um nó, ela se separa, certo? Então ficaram esses resultados aqui para a letra B. Né? Vamos fazer agora a letra C, resolvendo a letra C, onde nós tínhamos aqui também uma fonte de 15 volts, resistor 390 ohms, Zener 1N4742. Vamos ver quem é o Zener 1N4742. Tá aqui, ó, um N4742 é um Zener de 12 volts. Então vamos usar uma tensão de Zener de 12 volts. Então essa tensão aqui vai ser de 12 volts. Né, o VZ 12 volts. Como esse resistor está em paralelo, ele também fica com a tensão de 12 volts. Sobrando para esse resistor aqui, para o R1, 15 menos 12 do paralelo, sobrou 3 volts. Né? Então o VR1, 3 volts. Vou achar agora as correntes. Vou achar aqui o IR2. Essa corrente aqui, ó, que vai passar no resistor 2. Tensão no resistor 2 pela resistência do resistor 2. Então, o VR2 é o IR2, né? O IR2 que nós queremos calcular. Então, tá aqui, ó, o IR2 vai ser igual ao VR2 sobre o R2. Né? O VR2, 12 volts. Pelo R2, 3,3 kΩ. Então é 3,3 vezes 10, quilo é terceira. Então vou fazer essa conta, o meu IR2 vai dar 3,63 mA. Essa é a corrente no resistor 2. Então corrente no resistor 2, 3,3 mA. Vou colocar aqui 3,63 mA. Vou colocar essa corrente aqui, 3,63 mA. Vou achar agora o IR2. O IR2, eu achei o IR1 agora. IR1 é essa corrente que vai passar por aqui. Vou também pegar tensão sobre resistência. Né? Vou pegar o VR1, que é 3 volts, e vou dividir pelo R1, que é 390. Então, o IR1 vai ser o VR1 sobre o R1. Então, vai ser o VR1, 3 volts, dividido pelo R1, 390. 3 volts dividido por 390 vai dar uma corrente de 7,69 mA. Essa é a corrente no resistor 1. Então, essa corrente aqui, 7,69 mA. Marcar aqui na resposta, 7,69 mA. Está aí a corrente no resistor 1, aplicando lei de Ohm, 3 dividido por 390. Aqui, para a corrente no Zener, né, que é o que faltou, eu não consigo aplicar lei de Ohm. Então, se eu não consigo aplicar a lei de Ohm, então eu vou ter que achar de outra forma. Por que eu não consigo aplicar a lei de Ohm? Porque eu tenho a tensão nele, mas eu não tenho a resistência do Zener. Não adianta eu dividir por esse número aqui, que não tem nada a ver. Mas eu vou fazer quem? A corrente que chega no nó, menos a corrente que sai do nó. Então, dessa forma, eu vou fazer o 7,69 menos o 3,63, vai ser a corrente que vai descer, vai ser a corrente de Zener. Né? Então, vou pegar o meu IR1 menos o meu IR2. Né? Então, como vai ficar? Corrente no Zener vai ser IR1 menos o IR2
que vai ser 7,69 mA, que é vezes 10 a menos 3, menos 3,63 mA, que é vezes 10 a menos 3. Jogo isso na calculadora, perto de engenharia, vai me dar uma corrente de Zener de 4,06 mA. Então aqui o IZ 4,06 mA. Então é o resultado dessa subtração. 7,69 vezes 10 a menos 3, menos 3,63 vezes 10 a menos 3, me deu uma corrente de Zener de 4,06. Então está aqui essa corrente 4,06 mA. Então eu vim com 7,69 mA, desceu 4,06 para cá, 3,63. Depois essas correntes elas se juntam novamente e retornam aqui como 7,69 mA. Né? Então a corrente sai corrente total, ela se divide, depois ela se junta de novo e retorna. Bom, então essa é a resolução da letra C, então esses os valores de tensão e de corrente. Eu quero pegar agora, aproveitar que nós fizemos esses 3 exercícios, e eu quero analisar o resultado da corrente de Zener que nós achamos. Então vamos voltar lá no exercício na letra A, pega no seu caderno a letra A que você calculou. Então na letra A, nós achamos uma corrente de Zener de 16,36 mA. Aí a minha pergunta é, esse diodo Zener vai funcionar? Para saber se ele vai funcionar, eu tenho que verificar se ele está entre o IZ mínimo e o IZ máximo. Então eu vou olhar para o N4735 novamente. Vou pegar aqui um N4735. Tá aqui, um N4735. Tá aqui. Ele é um Zener de 6,2, né? E ele tem uma corrente de Zener de máxima, né? Um IZ máximo, que é a última coluna, de 146 mA. Então vamos anotar esse IZ máximo aqui, ó. O IZ máximo 146 mA, né? Aqui. IZ máximo 146 mA. Então eu sei que o IZ mínimo dele, desse Zener, vai ser 10%, 1/10 de 146 mA. Então ele vai ser 14,6 mA. Já estou fazendo a conta direto. 146, né, dividido por 10. Então eu sei que o valor do meu, para esse Zener funcionar, ele tem que ser maior que o mínimo e menor que o máximo. Nesse caso aqui, o nosso Zener, a corrente no nosso Zener foi de 16,36. Então significa que essa corrente ela está aqui, ó, 16,36 mA. Ela está dentro dessa faixa. Ela é maior que 14,6, ela é maior que o mínimo e ela é menor que o máximo. Então esse Zener vai funcionar, esse circuito vai funcionar. Repare que na verdade, essa corrente aqui ela é controlada por esse resistor. Nós vamos ver melhor na próxima aula, quando a gente estiver falando de corrente falando de projetos de Zener. O valor desse resistor vai determinar qual vai ser a corrente que vai passar nesse Zener, né? Porque determina a corrente total, dependendo de quanto de corrente eu vou estar consumindo aqui, é o que vai descer para o diodo Zener. Então aqui, ó, beleza, letra A, esse Zener funciona, porque a corrente que passa nele está entre o IZ mínimo e o IZ máximo. Vamos ver agora o caso da letra B, que nós calculamos. Nós chegamos a uma corrente de Zener de 10,99 e o Zener era um N4739. Então vamos lá na tabela que você tem aí, eu mandei na aula passada. O N4739, então, é um Zener de 9,1 volts, que tem um IZ máximo de 100, né? Tá aqui o IZ máximo dele, 100 mA.
Então, N4739, um Zener de 9.1, que tem um IZ máximo de 100. Então, se ele tem um IZ máximo de 100, vamos colocar aqui. O IZ máximo 100 mA. Então eu sei que o IZ mínimo dele é 1/10, né, do IZ máximo. Então ele vai ser de 10 mA. E olha só como ficou esse Zener, hein? A corrente que passou pelo Zener, tá aqui, ó, a gente calculou essa corrente, foi de 10,99 mA. Ele está dentro dessa faixa? Ele é maior do que 10 mA? Sim. Ele é menor do que 100 mA? Sim. Então ele vai funcionar, embora, né, ele esteja muito próximo aí do IZ mínimo, mas ele é maior do que o IZ mínimo. Então esse funciona, e funciona meio que no limite, né? Então tá aí essa nossa letra B. Isso eu não tinha pedido para fazer, a gente está fazendo só até para treinar, porque a gente vai usar bastante esse conceito na próxima aula. E fazendo também para a letra C, tá aqui a letra C, era um Zener, um N4742. Então, vamos dar uma analisada no N4742. O N4742 está aqui, ó. Vou colocar aqui, é um Zener de 12 volts, né? E tem um IZ máximo de 76 mA. Né? Tudo que está aqui tem miliampere, porque ele está falando aqui em cima. 76 mA é o IZ máximo dele. Então, vou marcar aqui o IZ máximo. Aqui o IZ máximo 76 mA para um N4742. Isso significa que o IZ mínimo dele ele é igual a 1/10, né? 7,6 mA. E aí nós tivemos problemas, né? Porque a corrente no Zener nós verificamos que ela foi de 4,06. Se ela é 4,06, ela está abaixo do mínimo, né? 4,06 mA. Então, como ele está menor do que o mínimo, ele não está nessa faixa entre o IZ máximo e o IZ mínimo, então esse Zener não vai funcionar. Ele vai queimar? Não, porque ele está abaixo do IZ mínimo. E quando ele está abaixo do IZ mínimo, o que acontece? Ele simplesmente não funciona. Ele não vai conseguir mandar 12 volts aqui para esse resistor. Ele não vai regular com 12 volts. Então isso vai fazer com que ele não funcione. Então assim, o exercício era somente para calcular os valores, né? Preencher aqui os valores, e não para falar se ele funcionava ou não. Mas a gente está aí aproveitando, né, os exemplos para dizer que para analisar esse Zener mediante os seus parâmetros. Então a gente sabe que assim como o LED tem que funcionar entre o IZ mínimo e o IZ máximo, aliás, entre a corrente mínima e a corrente máxima, né, o Zener tem que funcionar entre o IZ mínimo e o IZ máximo. A corrente que vai passar no Zener tem que estar entre o IZ mínimo e o IZ máximo. O IZ máximo a gente pega na tabela, última coluna, e o IZ mínimo é sempre 1/10 do valor do IZ máximo. Então tá aí os exercícios. Também fizemos algumas análises a respeito dos circuitos com relação ao funcionamento do diodo Zener. Legal, então pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos!